Olá, bom dia. Tudo bem? Aqui parece que tá tudo certo, tá? Espero que sim. Bonita manhã mais uma vez. Como percebem, o carro está aqui, então meus fofinhos estão em casa. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 13 de junho de 2019. Hoje é aniversário é dia do padroeiro desta cidade que eu moro, Santo Antônio. História de padroeiro é uma coisa bem tradicional brasileira, né? Bom dia, meus amores. Amo vocês, até mais tarde. Santo Antônio, santo casamenteiro, que eu acho, se eu não me engano, que hoje é aniversário do Toninho, um amigo da gente, um amigo da família ali do Zé Augusto, da minha cunhada Marli. Amigo querido, também estava presente na minha festinha de aniversário, foi muito bom. Melhor você correr, porque vai fechar. Aí, o que eu falei? Então, peguei umas curiosidades, um resumo aí que às vezes eu gosto ultimamente pela coisa de que as historinhas são bem absurdinhas, são bem infantis. Eu gosto de saber a história de alguns santos. E Santo Antônio aqui em Osasco é uma coisa bem, ainda bastante séria, né? Essa coisa das pessoas cultivarem os costumes aí, né? E aí eu descobri algumas coisas. Ao que parece, o personagem real que leva ao santo chamado Antônio é um português que se chamava Fernando. Pois é. Mas a opção dele pela pobreza, pela historinha que eu li, é uma constante, e sua família não se conformava com essa sua posição, porque provavelmente sua família tinha muitas posses. Uma história bastante parecida com Francisco, né? A história do casamenteiro, a particularidade é que parece que ele realizava casamentos dos pobres sem cobrar taxas para a igreja, que era uma... Eu estou falando do século X, tá? Estou falando de 1100, 1200. E por isso a sua popularização como o santo dos casamentos. E ele adota o nome de Antônio quando ele sai da cidade por conta de pressões da família. Pelo que eu entendi, é alguma coisa de que o voto de pobreza e de ajudar os pobres incluía, inclusive, que ele usasse seus bens para ajudar os pobres, e provavelmente a família de muitas posses não permitisse essa divisão, não quisesse essa divisão. Então, por conta desses conflitos, ele se muda e
e se muda inclusive para a Ordem de São Francisco, porque se encanta pelos conceitos de pobreza. Bom, você vai entender, né? Mas enfim, eu acho que você pode fazer o bem para as pessoas sem precisar dar um exemplo de pobreza, mas eu compreendo, eu compreendo. Eu não acho nobre, eu não acho, nossa, ele optou por não ter nada. Eu acho que a simplicidade é uma coisa latente, ela não depende do que você veste, ela não depende do que você, de onde você mora. Mas enfim, eu compreendo essa aptidão a essa pseudo-santidade, que na minha opinião é muitas vezes um anseio de martirização por falta de problemas, mas vamos ao que interessa. E lá, aí sim, mudando de ordem e tudo, ele muda o nome para Antônio, provavelmente inclusive para que a sua família não o encontre. Essa é a história que eu li num site, tá? Tinha várias histórias de Santo Antônio e tudo mais. Diz que um dia ele, nesse anseio de ajudar os pobres, pegou todos os pães do convento, do convento que ele morava, pela manhã, os pães prontos, ele pegou todos os pães e foi distribuir para as pessoas, para os pobres. E todos brigaram e tudo mais, e os seus superiores e tudo, e ao abrirem os armários, as despensas, viram mais pães lá. Então atribuem a isso um milagre, um novo milagre de multiplicação dos pães. Enfim, você sabe, né, que eu não acredito em porcaria nenhuma disso, né? Pode ser simplesmente alguma coisa assim, tinha mais pão aqui, ó. Mas, enfim, eu entendo, essas pessoas vivem disso. E essa mística movimenta aí um teor de economia e tudo mais. E enfim, quem sou eu, né? Para criticar uma mensagem de ajuda aos pobres, que é o que esse suposto santo deixou. Então, por isso a questão do pão e do pão de Santo Antônio e da questão do casamenteiro. A lenda ainda é alimentada por uma suposta história, aí é crendice popular completa mesmo, isso aí não tem nem a história que eu contei é capaz de ser comprovada. Imagine você... Nossa, está muito devagar aí, cara. Imagine você essa historinha que eu estou contando aqui. Depois de sua morte, depois de sua santificação, diz que uma jovem rezava para um marido, e eu acho... Bom, daqui a pouco eu falo sobre isso. Rezava por um marido, evocando orações à imagem deste santo. E sem paciência, um dia, depois de muitas orações, ela joga a imagem pela janela, e a imagem e esse santinho, né, bate na cabeça de um jovem, e eles se conhecem dessa forma e acabam se casando. E existe a crendice, né, o absurdaço aí da história de que você tem que pegar a imagem do Santo Antônio e judiar dela, colocar dentro do copo d'água, de cabeça para baixo, para afogar a imagem. A idiotice das idiotices, são as simpatias, né? Deixando claro que essas simpatias a própria Igreja Católica condena, tá? Ela considera inclusive heresias. Enfim, né? Heresia porque é profanação de imagem, né? Eles têm um conceito básico disso. E tem muitas simpatias e histórias envolvendo Santo Antônio, e normalmente mulheres que querem casar, né? Primeiro, esse conceito básico da coisa de que a mulher,
ela precisa casar para um conceito de felicidade completa ou de realização dos preceitos básicos. E a imagem de Santo Antônio corrobora muito com essa questão da família tradicional e tudo mais, né? Inclusive parece que esta é a determinação aqui no Brasil para a questão do Dia dos Namorados, é programado com a questão do Dia de Santo Antônio, do Santo Casamenteiro, né? O Dia dos Namorados ser um dia antes do Dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Enfim, para mim, crendice, para mim, todas essas histórias deste santo, elas são tão, como é que se fala, tão comprováveis quanto qualquer outra. Há santos que a gente ainda cultua, a gente não, que as pessoas ainda cultuam, que é sabido que há uma básica controvérsia mínima de comprovação. Eu cito São Jorge e Santa Catarina. Santa Catarina, inclusive, já foi definida, já foi teve o status modificado na própria Igreja Católica, porque é uma dúvida da existência dela. Primeiro que a história é muito absurda, eu já contei num vídeo aqui. A história é muito absurda, são aquelas épocas das Inquisições, é uma história relativamente parecida com Joana d'Arc, e com alguns requintes de fantasia muito fortes na história oficial, que ela iria ser executada ou ela foi executada e seu corpo se transfigurou, desapareceu do lugar que foi executada na hora e foi achada séculos depois por monges num monte, não sei o que lá. É ridículo, é simplesmente ridículo. Isso estou falando de santos modernos, né? Onde já existia escrita, né? Mesmo assim, a crendice popular, ela manda em alguns momentos. E histórias de santos são sempre bastante refutáveis, né? Para a igreja considerar santo, existe uma questão muito folclórica, muito medíocre aí, de comprovação de milagres e tudo mais. Enfim, é meio que um pedido popular e a igreja analisa. Mas enfim, os santos modernos aí a gente conhece, né? Santa Madre Teresa de Calcutá, que na verdade já ajudou tanto a Igreja Católica com tanto dinheiro, que ela já tinha, ela nem precisaria morrer para se tornar santa, né? Pela Igreja Católica. Uma das enormes falhas e das determinações políticas de João Paulo II, um Papa que no literal da vida dele, é um Papa que eu admirei bastante pela posição política dele, pela questão conciliadora política dele. Um primeiro ponto antes do Papa Francisco, que é bem melhor nessas questões hoje em dia. Se você for procurar, as histórias de santos são todas bastante refutáveis, são infantis e são difíceis de ser comprovadas, e na verdade elas se sustentam por uma população. É uma questão de preferência. Meu santo padroeiro é tal. Alguém um dia escolhe alguma coisa de um santo, gosta da história, frequenta uma paróquia que tem aquele santo como guardião daquela paróquia e tudo mais, mas é uma crendice. São Jorge, então, a coisa a imagem desse santo, cara, pelo amor de Deus. A imagem de São Jorge é um cavaleiro com uma armadura medieval que está matando um dragão. É simbólico? Não. A Igreja Católica não reconhece São Jorge, tá?
São Jorge, na verdade, é uma criação brasileira para aquela catolização dos santos, das entidades africanas, né? E para disfarçar, né, numa época em que havia, aliás, uma época que está voltando, né, em que havia rejeição em relação às práticas africanas, eles passaram a chamar suas entidades. Ô, brother, não é assim não. Não é assim que faz não, brother. Uma motinha dessa não consegue parar um trânsito não, velho. E ainda mais nessa distância que você tava. Jorge da Capadócia e tudo mais, o brasileiro gosta muito de São Jorge. E aí temos o Corinthians, né? Que tem São Jorge muito popular, muito mais popularizado ainda, que é a mística do futebol com a mística da religião, né? Inclusive, eu até falei sobre isso há alguns meses atrás, uma infeliz campanha que o Corinthians começou, deu uma largada e tudo mais, que fica meio no ar aí, é a questão da religião, né? Uma campanha do Corinthians colocando como uma religião, é mais do que um time, é mais do que uma torcida, é uma religião. Isso me assusta profundamente, eu já falei sobre isso, inclusive. Bom, é isso. Hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro e o santo dos pãezinhos. Existem os pãezinhos de Santo Antônio. Vai lá, filho. Na próxima você olha mais, tá? Hoje, mudando de assunto completamente, volto a falar um mínimozinho de política agora, esses próximos minutinhos que eu tenho antes de chegar no trabalho, que finalmente, para variar, né, o Juca tem aquelas tiradas muito bacanas, e aí tem uma historinha legal para se contar sobre a linha de raciocínio dele, que é uma coisa que, aquilo que eu falo, não é ser que, eu queria ser um colunista, eu queria ser um escritor. Você tem que ter inteligência para isso, você tem que ter capacidade para isso. E às vezes as pessoas não têm, e é o meu caso. Eu não tenho essa genialidade toda. E o Juca é um cara que muitas vezes demonstra nessas tiradas uma perspicácia muito legal. E aí ele colocou, para que se entenda, é importante que se entenda, sobre essa situação do juiz Sérgio Moro, sobre essa situação de terem descoberto conversas dele com Deltan Delagnol, procurador da Polícia Federal, que é o cara responsável pela acusação dos processos da Lava Jato e principalmente no período durante o julgamento, e as conversas dão ideias de que havia uma orientação ali para a condução da investigação e do processo. Então havia uma colaboração entre a parte que julga, que deve ser uma parte isenta, e a colaboração da parte que acusa. E para que se entenda que aos imbecis que gostam de colocar que por uma boa causa vale tudo, na guerra vale tudo e tudo mais, e aí algumas coisas, certas coisas parece que para este tipo de burro, só colocando futebol para se entender. Só colocando futebol para se entender. E aí ele fez uma analogia muito boa em duas fases. Em outubro de 2018, um pouco depois da efetivação da eleição de Jair Messias Bolsonaro para a presidência da República, começaram as negociações para a formação do ministério, e uma das primeiras bombas, né, de notícias foram as conversas com o juiz Sérgio Moro para ele assumir uma pasta no Ministério da Justiça.
E isso foi em outubro. E ele aceitou, como se sabe. Juca Kfouri foi extremamente perspicaz ao fazer a analogia do futebol. Ele pegou uma partida uma partida real, uma partida de futebol real, muito controversa, que foi Flamengo e Atlético Mineiro, de anos atrás, de muitos anos atrás, aonde o juiz José Roberto Wright, um conceituado juiz que apitou Copa do Mundo e tudo mais, eu acho até que ele ainda está na Rede Globo. Ele fica mais no Rio de Janeiro. Mas já é um senhor, senhorzão mesmo. Ele é da geração do Arnaldo César Coelho. E ele pega o juiz José Roberto Wright como exemplo. Porque esse jogo valia uma única vaga para a Libertadores. Nessa época, se eu não me engano, só o campeão, não tinha Copa do Brasil, só o campeão brasileiro levava, era o representante na Copa Libertadores da América. Década de 70 ou 80, início dos anos 80. E esse jogo terminou com 5 expulsões de atleticanos, o que foi determinante para a vitória do Flamengo e para a classificação do Flamengo para a Libertadores. Era o jogo que valia isto. E aí ele coloca essa analogia lá em outubro. Imagina se depois de alguns meses após a vitória do Flamengo, a classificação do Flamengo para a Libertadores, parece que foi em 80, em 81 o Flamengo realmente foi campeão da Copa Libertadores. Imagina que logo depois disso, a diretoria do Flamengo anunciasse José Roberto Wright como um dos diretores. Diretor de futebol, diretor de qualquer outra coisa, remunerado no Flamengo. As pessoas olhariam e falariam, ué, caramba, ele acabou de... E isso não se coloca, vamos deixar claro, que as decisões de expulsão dele foram erradas. É só um dilema ético, é só um conceito ético. O que você acharia, mesmo que todas as expulsões tivessem sido corretamente executadas? Você não iria ficar com uma pulga atrás da orelha? Ué, que estranho, o cara ajudou aqui e agora está sendo chamado lá. Beleza, aí hoje ele colocou uma ainda melhor. Então, essa é a coincidência 1. A coincidência 2 é, imagine que tempos depois descobriu-se, antes da partida, no dia da partida, alguns diálogos, algumas gravações entre o José Roberto Wright e os dirigentes do Flamengo. Inclusive com os dirigentes do Flamengo dando indicações de como expulsar, se precisasse isso, aquilo e aquilo outro. Será que agora você consegue entender a gravidade das ações de um sujeito que se diz imparcial, que é um herói de tolos, que é um herói vazio, mais um dos heróis vazios dessa geração de heróis que nós temos? Você consegue entender aonde se quer chegar? Ninguém está falando aqui sobre ter sido certo ou errado, que na minha opinião foi errado e na opinião de muita gente que entende de conceito jurídico foi errado. Ninguém está falando aqui do conceito básico do argumento técnico do julgamento em si, mas está falando da relação promíscua entre as partes durante o julgamento. E esta relação promíscua é o que literalmente abala o conceito de julgamento correto. Porque o juiz, principalmente o juiz, não pode ter partido. E a população não está entendendo a gravidade de aceitar que um juiz, quem quer que seja, e quem quer que seja o réu, que esse juiz tenha partido, que esse juiz tenha
tenha um declínio com uma das partes, tenha uma relação com uma parte diretamente envolvida com aquilo. É isso que a gente está tentando mostrar, seus burros. Hoje estamos falando de um lado que te interessa, mas dá para você colocar o seu presidentezinho bosta no auge disso e fazer um julgamento, por exemplo, dos empregados, da promiscuidade dos empregados de um lado para o outro, para disfarçar a verba de gabinete, e colocarem isso sem provas para condenar o seu presidente? Você consegue entender isso? Beijo do gordo, até mais.